Olá pessoal, nesta aula continuaremos falando sobre energia, especificamente sobre trabalho de uma força. Iremos resolver um exercício para podermos praticar para o Enem e para os vestibulares. Então, bora lá! Bom, inicialmente vamos fazer um aquecimento. E nesse aquecimento eu vou apresentar alguns conceitos muito importantes para que vocês possam principalmente resolver o exercício que eu vou propor. Em primeiro lugar, eu vou dar uma dica matemática. Vocês viram que nesse nosso assunto a gente trabalha muito com cosseno de ângulo. E eu vou dar um destaque aqui para 3 valores muito importantes. Para o cosseno desses 3 valores. O cosseno de 0 grau, que é igual a 1. O cosseno de 90 graus, que é igual a 0, e o cosseno de 180 graus, que é igual a menos 1. Então, anotem com todo carinho, isso vai ser muito importante para a gente. A primeira consideração que nós faremos com relação ao trabalho de uma força constante. Observem essa figura apresentada, que indica um deslocamento horizontal, e também uma força. Os valores que foram utilizados para força 10 newtons, para deslocamento 2 metros, é irrelevante, porque o importante aqui é nós focarmos na parte conceitual. Então vejam bem, no aspecto da força, ela possui direção horizontal e o sentido da esquerda para a direita. Observem a setinha da força com o sentido para a direita. Agora o deslocamento, representado pelo D, pela letra D. A direção também é horizontal e o sentido também da esquerda para a direita. Agora observem o seguinte, com relação ao ângulo. Ora, a força e o deslocamento eles são paralelos. Qual o ângulo formado pela força e pela distância? Se são paralelos, significa que o ângulo é 0. Nós já fizemos, na aula anterior, nós fizemos uma representação onde a força ela tinha um sentido vertical, ou seja, a seta era indicada para cima. Dessa forma, a força e o deslocamento formavam um ângulo de 90 graus. Nesse caso, tanto a força quanto o deslocamento, eles possuem a mesma direção e o mesmo sentido. Então, o ângulo representa um valor de 0 grau. E para a gente utilizar, para a gente poder verificar o cosseno de 0 grau, a gente vai recorrer àquela tabelinha. E naquela tabelinha indica que o cosseno de 0 grau é igual a 1. Então, se eu tiver uma situação desse tipo, eu vou considerar sempre cosseno do ângulo 0 grau. Segunda consideração, com relação à força, observem, direção horizontal, sentido agora da direita para a esquerda, observem a seta da força, da direita para a esquerda, a seta apontando para o lado esquerdo. Com relação ao deslocamento, direção horizontal, qual o sentido? Da esquerda para a direita, ou seja, o sentido é contrário ao sentido da força. Agora vamos analisar o ângulo representado. Pessoal, observem bem o seguinte, como os sentidos são contrários, o ângulo formado entre o deslocamento e a força corresponde a quanto? 180 graus. Ele faz essa voltinha que vocês observam na figura. Então, nesse caso, quando ocorrer uma situação desse tipo, um exercício desse tipo, o que vocês vão utilizar? Cosseno de 180 graus. Quando os sentidos são contrários do deslocamento e da força, e a direção horizontal. E o cosseno de 180 corresponde a menos 1, de acordo com a nossa tabelinha. Terceira consideração sobre o trabalho de uma força constante. Olha só, força, direção agora vertical.
Observem a seta voltada para cima. Sentido de baixo para cima. Afinal de contas, a seta aponta para cima. Quanto ao deslocamento, direção horizontal, sentido da esquerda para a direita. Observem que a gente tem uma setinha para a direita. Nesse caso, pessoal, qual é o ângulo representado pelo deslocamento e pela força? Ângulo de 90 graus. Então, nesse caso, eu vou utilizar o cosseno de 90 graus, que é igual, de acordo com a nossa tabela, 0. E por último, a quarta consideração, aqui a gente vai tratar sobre um tema muito interessante, que a gente vai recapitular um pouquinho lá da cinemática, a parte de movimento. Nesse nosso estudo, vocês têm visto que temos utilizado a força e o deslocamento. Só que o deslocamento ele corresponde ao espaço. Se você trouxer para o contexto do movimento uniforme, por exemplo, o meu deslocamento corresponde à variação do espaço. E quando você tem um movimento uniforme, vocês devem se lembrar, para eu calcular a velocidade média, qual é a equação que nós utilizamos? É essa que está em destaque. Velocidade média é igual à variação do espaço sobre a variação do tempo. Se por um acaso, em algum exercício, não for apresentado o deslocamento, mas for apresentada a velocidade e o tempo, ora, você consegue calcular o deslocamento, porque o deslocamento corresponde ao espaço. Então, nessa equação que vocês estão vendo, se eu for colocar essa equação em função do espaço, o que nós faríamos? A variação do tempo está dividindo a variação do espaço. Eu passo para o outro lado e ela está dividindo, passa multiplicando. Então, a variação do espaço vai ser a velocidade vezes tempo. Ou seja, deslocamento igual a velocidade vezes tempo. Ok? Agora sim, agora vamos para o nosso exercício. Vamos ler o enunciado. Um carro percorre uma estrada reta e horizontal, em movimento uniforme, com velocidade constante de 20 metros por segundo, sob a ação de uma força de 1.800 newtons exercida pelo motor. Vamos lá. Letra A. Calcule o trabalho realizado pelo motor em 4 segundos. Letra B. Calcule o trabalho realizado pelas forças de resistência ao movimento. E na letra C, calcule o trabalho realizado pela resultante. Olha, observem alguns detalhes nesse problema. Quais foram os dados apresentados? Aqui nós temos velocidade constante, ou seja, movimento uniforme, então ele apresenta o valor da velocidade. O valor exercido pelo motor, da força do motor, 1.800 newton. Ele não fala de deslocamento, mas observem que na letra A, ele pede para calcular o trabalho realizado pelo motor em 4 segundos, ou seja, tempo. E aí vocês vão se lembrar das dicas anteriores. Bom, agora eu recomendo fortemente que você dê uma pausa nesse vídeo, tentem fazer esse exercício e depois vocês voltem e confiram a solução de vocês com a minha solução. Ok? Maravilha, estamos de volta e vamos resolver esse exercício. Vamos lá. Muito bem. Eu procurei representar todo o nosso cenário. Observem que eu tenho ali um automóvel, cuja velocidade é 20 metros por segundo, e essa velocidade, de acordo com o enunciado, ela é constante. Eu tenho uma força do motor, que empurra, esse motor, com valor de 1.800 newton. Observem que eu tenho a força motora e eu tenho a força de resistência. O que seria essa força de resistência? Seria a resistência do ar, a resistência do vento, a resistência do atrito do chão. Observem que essas forças são contrárias,
O detalhe é que no movimento uniforme, essas forças elas se anulam. Quando eu tenho um movimento uniforme, para que a velocidade se mantenha em 20 metros por segundo, o valor da força motor e o valor da força de resistência é sempre o mesmo, ou seja, 1.800 Newton. E o que eu preciso calcular? Na letra A, o trabalho do motor. Na letra B, o trabalho da força de resistência. E por último, ele pede para a gente calcular o trabalho realizado pela resultante das forças. Então, bora lá, vamos resolver. Olha, qual é a equação que nós vamos utilizar? É a equação que nós já estamos estudando no decorrer dessas últimas aulas. O trabalho da força motor é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ. Muito bem. Eu tenho os valores? Tenho. Só que antes, a gente precisa lembrar do seguinte: o valor do deslocamento ele não foi dado, mas o problema nos apresentou o quê? Ele nos apresentou a velocidade de 20 metros por segundo, que é constante, e ele apresenta também o tempo, que são 4 segundos. E se a velocidade é constante, eu posso utilizar a equação que eu já coloquei em destaque. Velocidade é igual a variação do espaço vezes sobre a variação do tempo. E aí, como eu preciso calcular o deslocamento é igual ao espaço. O que a gente faz? Pega o ΔT, sobe, passa para o outro lado multiplicando a velocidade. Vamos aplicar? Vamos lá. Trabalho motor é igual a força motor vezes quem é o deslocamento? Velocidade vezes tempo, vezes o cosseno do ângulo. Muito bem, agora é só substituir os valores. Trabalho motor é igual a qualquer força que foi apresentada, 1.800 newtons. Qual o valor da velocidade? 20. Valor da variação do tempo? 4. E o cosseno do ângulo? Olha, gente, vejam a figura. Se eu estou falando de força motor, a velocidade está da esquerda para a direita e a força da esquerda para a direita. Estão em paralelo, ou seja, qual o ângulo formado? Exatamente, ângulo 0 grau. Qual é o cosseno do ângulo de 0 graus? 1. Então, cosseno de θ é igual a 1. Muito bem. E agora é só fazer as continhas, né? Multiplicando 1.800 vezes 20 vezes 4 vezes 1, o que a gente vai fazer? Vamos lá, vamos por partes. 1.800 vezes 20, 36.000. Vezes 4, o trabalho motor é igual a 144.000 joules. Pronto, já resolvi a letra A. Trabalho motor, 144.000 joules. Vamos agora para a letra B? Vamos lá. O trabalho da força de resistência, o que vai ser? Eu vou utilizar a mesma equação. O trabalho da força de resistência é igual a força de resistência vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ. E eu tenho esses valores? Sim. Vamos lá. Força de resistência, 1.800. Deslocamento, 20. Velocidade, ou melhor, o deslocamento corresponde à velocidade vezes o tempo. Qual é a velocidade? 20. Qual que é o tempo? 4. Na verdade, nós fizemos um copia-cola, né? Lá do trabalho motor, os valores são exatamente os mesmos, só tem um detalhe, o cosseno do ângulo θ. Veja bem, na figura, observem aquele carrinho. Olha, a força de resistência agora, ele está da direita para a esquerda. Olha a seta apontando para o lado esquerdo. E o deslocamento? Da esquerda para a direita. O deslocamento do carro sempre para frente e a resistência puxando para trás. Sentidos contrários. Qual o ângulo formado? Isso, 180 graus. Qual que é o cosseno do ângulo 180? Olhando na tabelinha, menos 1.
Agora eu já posso calcular o trabalho da força de resistência. O trabalho da força de resistência eu já havia calculado anteriormente, 144 mil joules, só que eu multipliquei por menos 1. Então agora o trabalho da força de resistência é igual a menos 144 mil joules. Ok, agora vamos calcular o trabalho realizado pela resultante. Pessoal, analisem bem. Qual é a força resultante? É o somatório vetorial da força motor pela força de resistência. Observem que elas se anulam, pois têm os mesmos valores. Então, força motor menos força de resistência, ou seja, 144 mil menos 144 mil. Qual é o valor da força de resistência? 0. Se eu agora for utilizar aquela equação, trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Gente, o trabalho da força resultante é igual força resultante 0. Então, qualquer coisa que eu multiplicar por 0 vai ser 0. Então, o trabalho da força de resistência é igual a 0. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, volta o vídeo e tenta refazer o exercício. Ok? Eu fico por aqui. Forte abraço, bons estudos. Valeu!